Olá pessoal, mais uma vez aqui, né? O Marcos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês, dessa vez sobre o estágio do ensino fundamental. Aqui se refere ao Fundamental 2, tá bom? Do sexto ao nono ano, o ensino fundamental 2, certo? Aí aqui eu estou já aberto aqui com a parte do plano de aula, que vocês vão ter que fazer um plano de aula também no ensino médio, tem que fazer um plano de aula. A minha nota aqui ela foi 4,30 e a máxima era 5, certo? Bom, eu perdi um ponto aqui porque na descrição, na parte 2, está aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês, tá vendo? Aqui explica que eu não conseguia atingir plenamente o objetivo da descrição na parte 2, sendo que na parte 1 e na parte 3 ficou bom, mas na parte 2 não, mas mesmo assim aqui também está dizendo, ó, não é necessário reenvio da atividade, tá vendo? Que mesmo assim ela poderia ser usado na regência, até porque é muito pessoal, né, o plano de aula, então, ou seja, ele não precisa estar 100%, basta que você consiga realizar uma aula em cima daquele plano e que os seus alunos entendam. Então é por isso que, mesmo ele estando aqui nessa parte 2 aqui, abaixo, né, da nota, ele ainda é aplicável, certo? Mas, a não ser que ele ficasse muito ruim mesmo nas outras partes, né? Aí ficaria difícil de aplicar um plano de aula assim, mas porque plano de aula é sempre muito pessoal, certo? E assim, da visão de quem está vendo, que tem mais experiência, às vezes sempre vai achar que alguma coisa não ficou muito legal. É igual você ir num discurso, né? E às vezes tem pessoas que vão discursar lá e falam bem e você gosta daquele modo que a pessoa fala, né? Mas às vezes pode acontecer também de algum ponto ou outro você falar, não concordo com o modo que a pessoa colocou ali, eu discordo, eu não entendi muito bem, ou para mim isso não ficou legal colocado dessa forma, né? Então é uma oposição pessoal sua, mas para quem está discursando muitas vezes está às mil maravilhas, né? Então no plano de aula funciona assim mais ou menos isso. Aí assim é muito pessoal. E assim, você quando faz o seu plano de aula, o professor e vai dar as suas aulas, professor não, e vai dar as suas aulas, esse plano ele tem que conseguir cobrir, né, as necessidades dos alunos. Eu estou mudando aqui para o plano de aula, que eu estava explicando ali para vocês. Se vocês forem ver também pelo vídeo, vocês vão ver minha anotação lá, né, e vai ver que eu só perdi na parte 2 lá. Então tá aqui, olha, então eles vão pedir para você fazer um plano de aula para a regência da sua aula. Esse plano é necessário enviar para a correção, mas não necessariamente você precisa esperar o retorno da correção, certo? Você, embora que lá, eu não sei se eles alteraram os vídeos do estúdio, mas tinha um vídeo lá que falava que tinha que esperar a correção, mas não necessariamente precisa, tá bom? Você pode aplicar a sua aula mesmo que ainda não tiver tido um retorno. No caso de estiver demorando muito o retorno, você pode pedir um retorno para o mediador, que ele dá esse retorno para você, porque eu fiz isso no meu plano de aula, tá? Ele deu retorno e aí eu soube já antecipadamente antes de ter saído o resultado aqui no estúdio, tá bom? Isso falando do ensino fundamental, que aconteceu comigo. Já no ensino médio foi mais rápido a resposta, tá bom? Vocês não reparam que eu apertar aqui no nariz, é porque meu nariz está coçando por causa da alergia. Eu tenho rinite e de vez em quando fica um pouco incômodo, tá bom? Então não reparem não. Vamos lá. Então, seguindo aqui. Então, aqui você vai colocar o nome do professor, regente, que é o professor titular da escola, o seu nome, e vai fazer o seu plano de aula e vai enviar. Então, aí tem que colocar BNCC, tudo certinho. Acho que vocês já fizeram. E quando chegarem nessa parte também, vocês já vão ter feito o plano de aula. Então, vocês já vão ter a ideia de como fazer. Então, no meu aqui, eu falei sobre... Deixa eu só ver o tema aqui em cima, que eu passei aqui e não li o tema, né? Ó, nome, área, competência, ciências. Só um momentinho, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, tema. A diversidade do ecossistema, deixa eu selecionar aqui para vocês verem. A diversidade do ecossistema, alterações e mudanças. Então foi sobre isso que eu falei. A diversidade do ecossistema, alterações e mudanças.
né, o que pode acontecer dentro do meio ambiente, né, quando você faz alterações no ecossistema local, né, no ecossistema onde você vive, onde os animais vivem, o que pode acontecer. Foi sobre isso que eu falei. Foi bem legal a aula, tá bom? Aqui vocês vão encontrar no meu texto, deixa eu só pôr para vocês aqui, olha aqui, ó. Eu falei sobre uma frase que aqui eu falo que a frase é de Darwin. Deixa eu destacar aqui para vocês, tá vendo? Aqui, ó, frase de Darwin, né? Uma frase que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas essa frase não é de Darwin, tá bom? Ela é de Lavoisier. Depois o professor me falou, depois que eu terminei a regência da aula, na hora que ele foi dar o feedback, ele explicou. E ele falou que esses erros é comum a todo professor iniciante. Então, se vocês errarem quando vocês forem fazer a sua regência de aula, não tem problema. Isso acontece com todo professor iniciante. Ele falou que ele passou por isso, conheceu amigos que passaram, então é normal. Ele falou assim que, por exemplo, falou que até hoje já tem experiências, ainda às vezes acontecem alguns erros. Ele falou que é normal. Hoje erra bem menos, né, porque ele tem muito mais experiência, mas quando começou também errou bastante. Então, assim, né? Então, se vocês errarem durante o processo, a regência de aulas de vocês é normal, tá bom? Então, ou escrever alguma coisa errada no quadro, que nem eu fui escrever fauna não tem acento, eu escrevi com acento fauna, né? Quer dizer, o erro do professor, né? Os alunos não questionaram, provavelmente porque não perceberam. Se tivessem percebido, eles teriam questionado, certo? E eles vão questionar de tudo que você falar. Então, se você fala de uma água suja, eles podem fazer umas perguntas que vão te deixar meio, vou colocar assim, do meu modo, meio sem graça, né? Mas que você tem que responder, você não pode deixar eles na dúvida, entendeu? Porque eles perguntam mesmo qualquer coisa, principalmente no ensino fundamental. No ensino médio também acontecem muitas questões, mas eles são mais tranquilos, tá? Não que todo ensino médio vai ser lá aquelas tranquilidade, aquele mar calmo, não, né? Porque tem pessoas e pessoas, salas e salas diferentes, então vão ser diferentes as pessoas. As suas aulas sempre vão ser diferentes em cada turma, né? E às vezes até mesmo para a mesma turma, se você for dar uma aula parecida, no outro dia ela pode acontecer de forma diferente, porque as pessoas elas, né, variam, né, de dias, o humor das pessoas variam, e as pessoas que estão lá, né, para estudar, os adolescentes, no caso do 6º ao 9º ano, na faixa aí, se eu não me engano, dos 12 aos 15 anos, se eu não me engano, agora eu não estou lembrado certinho, tá? Mas o que acontece? Eles são pessoas, como nós, né? Então é normal e segue em frente, bola para frente. Se você perceber que deu uma errada, ele ficou meio desconcertado, dá uma brincada, vai na leveza, tá bom? E bola para frente. Que nem eu fiz uma brincadeira com eles, aí eu levei, eles amam, né? Se você levar alguma coisa para eles, para dar para eles durante a aula, eles amam isso, tá? Por exemplo, quando eu fui fazer a aula, o que acontece? Eu levei bis e dividi para eles, tá? Para a turma toda. Mas aí no início da aula eu fiz uma brincadeira com o meu nome, que o meu sobrenome é Vilas Boas. Daí eu falei que eu escrevi o meu nome no quadro, escrevi Marcos, né? E falei que quem acertasse o meu sobrenome ia ganhar uma barra de chocolate, poderia escolher. É uma barrinha simples de chocolate, tá? Um chocolate branco que eu levei, eu não me lembro se foi Choquito, e uma outra barra que eu levei também. Eu levei duas diferentes, que poderia escolher um daqueles. Depois eu dei o outro chocolate, eu não sei para quem, mas eu dei também, né? Mas vamos lá. Até depois eles perguntaram se eu ia fazer mais brincadeiras, né, também, para dar mais prêmios para eles, né, porque eles adoram isso, tá bom? E se for desenho também eles adoram, tudo que eles possam estar se movendo ali, eles amam isso. E eu estou falando aqui sobre a regência. Você vai falar, mas a regência está lá no final. Tá, mas aí depois vocês vão entender, vai ficar mais fácil, tá? Então, sobre a regência de aula. Isso para o ensino fundamental e para o ensino médio. Isso vai acontecer, depende de cada professor. Normalmente, isso vai acontecer depois que você assistir às 12 aulas. Depois que você assistir às 12 aulas, aí se você tem que dar 2 aulas de regência, elas serão, a 13 e a 14 serão de regência. Entendeu? Então, 12 aulas que você vai assistir, que você vai acompanhar ali, e depois as aulas de regência. Então, eu estou falando bastante aqui sobre regência de aula. Então, falando sobre regência,
Para o vídeo não ficar extremamente longo, provavelmente eu vou interromper esse vídeo aqui e vou continuar ele, vou fazer uma outra parte, na verdade continuar não, fazer uma outra parte amanhã. Aí eu falo sobre o processo das aulas que vocês vão assistir, certo? Mas vou me manter nesse primeiro momento agora falando aqui sobre a regência de aula, tá bom? Que eu sei que talvez eu devesse falar depois, mas eu acho que vai ser melhor falar agora nesse começo, né, da regência de aula, e depois a gente fala das aulas que vocês vão assistir. Que as aulas que vocês vão assistir é bem mais simples. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu comprei um caderno aqui, que aí eu anotei as aulas que eu tinha que assistir, né? Então as aulas de observação. Então, vocês vão ver que aqui ó, no começo tem pouquíssimas anotações. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem na câmera aqui, porque essa câmera aqui não é muito boa, tá? Mas olha só, tem pouquíssimas anotações. E aí nas outras vocês vão ver que tem mais anotações, tá vendo? Tem mais anotações. Então, porque para cada aula vai ser diferente. Olha, aqui tem pouca anotação de novo, tá vendo? Então eu anotei todas as aulas. Então no caderno até a 12ª aula. Deixa eu ver se eu... Tá vendo? Aí aqui também, olha. Anotei aqui, ó. Tá vendo? Todas as aulas. Então até a 12ª, eu fiz anotações de tudo que o professor falou, que o professor explicou, o que era cada coisa, né? Olha só, tá vendo? Até chegar na próxima, que seria, depois vocês vão ver aqui já é do próximo estágio, que é do ensino médio. Vendo? Mas todos eles são anotados. Olha só. Então aqui, ó, a regência que eu fiz no dia 16/6/2023, na 7ª série C. Tá vendo? Eu só marquei aqui que foi uma atividade de regência aqui de aula. Mas ó, até a 12ª aula, que eu volto lá de novo para vocês, tá tudo aqui anotadinho, tá bom? Então é bom que vocês tenham um caderno para vocês estar anotando, estar acompanhando aí, que isso ajuda bastante também na organização depois do relatório, tá? Mas vamos voltar lá para a regência de aula, como tá falando para vocês. Então, se vocês cometerem erro, já falei que é normal, tal, mas vamos voltar aqui. Eu estava falando sobre o meu plano de aula aqui que eu fiz para vocês. Então, aqui no plano de aula, então eu coloquei tudo certinho lá. Então, a área do conhecimento, no caso, aqui é a ciência da natureza, né, evolução, a diversidade do ecossistema, que eu coloquei lá, que está na página 346 da BNCC. Mas a diversidade do ecossistema, porque é o que condizia com o que eu estava falando na aula, certo? Que é sobre a diversidade realmente do ecossistema. Aí a competência específica é a 2, né? Que eu coloquei lá, página 324 da BNCC. Aí depois tem a base curricular aqui. A descrição da habilidade, certo? Aí você faz um geralzão aqui nessa descrição da habilidade. Também, um geralzão não, você vai pegar lá na BNCC a descrição da habilidade, né? E depois vem aqui na parte 1. Aí essa parte aqui, ó, que eu falei para vocês, eu fui bem nessa primeira parte, onde eu fiz a introdução e contextualização e a problematização. Então o que eu escrevi aqui, que nessa aula seria apresentado de um modo geral a diversidade do ecossistema, alterações e mudanças causadas por essas alterações, né? Aí o que é um ecossistema, exemplos de alterações, resultado, mudanças causadas pelas alterações. Aí o início seria com o questionamento. Vocês conhecem a frase, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Essa frase que eu falei para vocês, que eu coloquei aqui de Darwin e a de Lavoisier, tá? E assim, para me ajudar mesmo, os alunos não conheciam muito bem a frase e eles não sabiam de quem que era exatamente a frase. Então isso me ajudou, né? Porque eles poderiam corrigir e falar que era de Lavoisier e isso poderia ficar meio sem graça, né? Mas vamos lá. Então eu falei que era de Darwin a frase, mas não é, tá bom? Então se atentem, eu estou falando para vocês porque isso também o professor passou para mim depois, o professor que foi regente, né, meu regente, ele passou depois, era o professor regente da escola e foi o meu regente, tá? Então o que acontece? Ele passou depois no feedback todas essas dicas que eu estou passando para vocês aqui. Então, vai pegar uma frase, eu acho que essa frase é de Darwin. Não, eu tenho certeza que é de Darwin, mas confere se é realmente de Darwin.
Não, essa frase eu acho que ela é de Sócrates. Eu tenho certeza que é de Sócrates. Mesmo você tendo certeza, vai lá e confere, essa frase é de Sócrates. É que nem tem uma frase que é bem interessante, que inclusive ela está no filme Matrix, né? É aquela frase, só sei que nada sei, né? No filme Matrix tem uma porta lá que está escrito exatamente isso, né? Então olha só, deixa eu ver, acho que é no Matrix mesmo, se eu não me engano é essa mesma frase. Mas olha só que interessante, falando isso, eu não lembro mesmo se ela é de Sócrates ou de Aristóteles. Talvez não seja nem de nenhum dos dois. Eu acho que é de Sócrates. Mas, ou seja, mesmo que eu tivesse certeza que fosse de um deles, eu deveria ir e procurar para saber se essa frase é realmente desse autor. Porque vai que não seja. É que nem eu tinha certeza que a frase era de Darwin e não era. Então é bom dar uma pesquisada mais a fundo, tá? São dicas que eu estou passando para vocês para ajudar. Na sua regência de aula, tá? Quando você tiver que fazer tanto do ensino médio quanto do fundamental. Aí propor uma forma de pensar que eu estou seguindo, que eu estou falando, de pensar sobre a frase de Darwin, que na verdade é de Lavoisier. Volto de novo e falo para vocês, é de Lavoisier. Se vocês procurarem, é Anthony Lavoisier, essa frase. Eu fui pesquisar depois, tá? Então olha só. Então sobre a conservação do ecossistema. No caso aqui, eu estava pesquisando e o que acontece? Essa frase de Lavoisier ela está relacionada à química, né? Não está relacionada também ao ecossistema, mas não diretamente, tá bom? Mas tem um outro modo de pensar. Então eu propus eles a pensar sobre isso, trazer uma nova mentalidade com relação aos ecossistemas, mostrar que todo o ecossistema deve ser preservado, e que tem mostrar que todo o ecossistema deve ser preservado para que possamos ter um mundo melhor, uma vida, e a vida possa prevalecer sempre, né? Então, ou seja, esses eram os objetivos ali, né, dessa primeira parte aqui. Na segunda parte, aqui, no desenvolvimento e da conceitualização, foi a parte onde eu não consegui me sair muito bem na escrita, tá bom? Não na minha aula. O professor disse que a aula ficou muito boa, eu desenvolvi muito bem, não estou falando isso para me exaltar, não. Eu acho legal, sabe? Vou falar para vocês aqui nesse vídeo, eu acho legal quando vocês falam lá no grupo, né? Os seus elogios lá eu gosto, tá? Não porque eu sou melhor do que você de forma nenhuma, porque eu não sou exatamente igual a todos vocês, estou aprendendo também. Mas eu acho legal, não porque, eu acho legal porque eu fico olhando assim, às vezes eu fico pensando, mas parece que eu não sei nada, né? Parece que, pra mim, sério, parece às vezes que eu não sei como transmitir, vocês falam, nossa, isso ficou legal, isso me ajudou muito, sabe? Isso é muito legal, né? Eu tô falando pra vocês, assim, também, que vocês também são capazes. Então, você chegar lá e ter um feedback positivo do professor, né? Aquilo que ele falar para você ali, explicar, se atentar para tudo isso é muito legal. Você saber que você se saiu bem, né? Então vamos lá. Então eu falei sobre aqui e eu coloquei, explicar minha discordância da frase, né? No caso de Lavoisier, volto de novo, não de Darwin, embora tá lá Darwin aqui. E eu acho que nem o pessoal que fez a correção também não notou que estava Darwin aqui. Eles poderiam ter apontado lá na correção, mas não apontaram, né? Bom, mas olha só. Então eu fiz uma nova proposta de pensamento, por exemplo, eu pus a minha frase de proposta, certo? Minha frase, olha só. Então aqui na minha frase, né? Na natureza, naturalmente, nada se cria, nada se transforma. Tudo permanece no mesmo estado em que foi criado. Aí eu pus, professor Marcos. Eles vão te chamar de professor, tá? Alguns vão te chamar só de Marcos, outros vão te chamar de você, outros vão te chamar de senhor, né? Por aí vai. Mas a educação, deixa eu falar para vocês aqui, abrir um pequeno parênteses aqui. A educação, ela não está em te chamar de senhor, te chamar de senhora, né? Ou se vai te chamar de você, né? E aí você deveria ter mais respeito. Não, a educação não está nisso, está na forma como se fala, né? Porque às vezes a pessoa ela vai te chamar de senhor, mas de uma forma áspera, de uma forma, sabe, que não é legal. Então isso também é falta de educação, né?
Então a gente tem que olhar o que é de fato ali, que não é o caso aqui. Eu só estou abrindo um parênteses aqui, que eu estou falando que eles vão, e outros vão te chamar de professor, e outros vão te chamar, que nem alguns me chamavam só de Marcos, né? Mas a maioria estava me chamando de professor na escola. Isso é legal, né? Então o que acontece? Eu falando assim, então, independente de se vai chamar você só pelo nome ou vai chamar de você de senhor, de senhora, de tio, de tia, isso não vai fazer diferença se o modo de colocar for um modo educado, tá? Então olha só, mas falando sobre aqui, sobre uma nova forma de pensar, porque o que eu estava olhando foi o que eu mostrei para eles. Claro que assim, eu não dava para fazer um assunto aí que era de 3, 4 aulas, então a gente tem que enxugar bastante, resumir bastante mesmo o que a gente vai falar. Então olha só, aí eu estava falando para eles, porque tudo que existe na natureza, tudo que existe até hoje, ele foi criado por alguém, né? Então foi modificado por alguém. Então se você deixar a natureza lá quietinha, ela vai ser sempre do jeito que está. Se você for lá e mexer na natureza, ela vai começar a se alterar. Você abre uma clareira, abre um buracão lá, não repõe, destrói aquele buraco para não nascer mais árvore. Pronto. Está destruindo a natureza. Os bichos vão começar a mudar de lugar. É que nem nas cidades grandes. Você vai em São Paulo, Curitiba, qualquer outra cidade grande. Rio de Janeiro, né? Esses lugares que são ampliados, aqui onde eu moro também, Botucatu, não é uma cidade tão grande assim, mas já é uma cidade grande, né? Eu já morei em cidades menores. Que acontece? Onde você destrói a natureza, os animais começam a invadir as suas casas. Aí fala, os animais estão invadindo. Não é que eles estão invadindo, eles estão procurando abrigo. Não na verdade, quem está invadindo o lar somos nós, os seres humanos. Então isso que eu procurei mostrar para eles lá na aula. Então tudo que a gente faz na natureza, ela tem uma consequência, ela modifica. E que eu estava mostrando para eles, que naturalmente a natureza ela fica lá, ela não se modifica. Por exemplo, eu nunca vi, é o que eu estou falando para vocês, eu não tive tempo de aprofundar muito, mas falando para vocês, por exemplo, eu nunca vi um minério de ferro se transformar num carro, né? Mas o homem vai lá e transforma aquele minério, transforma ele em aço, transforma ele em ferro, né? E aí ele cria as peças para fazer um automóvel. Então vocês podem ver, ou seja, tudo que existe foi criado por alguém. Computador, celular, foi criado por alguém. Então a natureza ela não foi se transformando e se tornando em outra coisa. Aí mesmo quando você pega em Lavoisier a frase, você vai estudar, embora que faça sentido, Lavoisier não estava errado, não estou dizendo que ele estava errado quando ele falou isso, tá? Porque ele estava falando sobre a conservação da matéria. Mas você pega, por exemplo, você coloca água no ácido, né? E aí, aquela água que você colocou no ácido, ela vai ficar ácida. Ela vai combinar as moléculas dela com o ácido e vai se tornar ácida. Aí o que acontece? Você não consegue mais separar aquilo. Há uma modificação que não é possível separar, certo? E o que acontece? Isso aconteceu naturalmente? A água se transformou sozinha em ácido? O ácido se transformou sozinho ali naquela mistura de água? Vai ficar um ácido mais fraco, né? Depende da quantidade que você usar. Vamos supor, se você pegar 1 litro de ácido e misturar 1 litro de água, você vai ter 2 litros de ácido, mais um ácido um pouco mais fraco, mas ainda assim é ácido, certo? Então olha só, acontece porque alguém foi lá e modificou. Então é o que eu estava explicando para eles, que tudo que a gente faz é uma modificação que alguém faz na natureza, e se alguém modifica vai ter consequências. Aí eu pus aqui, incentivar e desafiar os alunos a pensarem por si próprios, questionarem e se posicionarem sobre as coisas que discordam em relação à conservação da natureza e ecossistema. Porque tem muita coisa que são feitas hoje em dia e que elas prejudicam o ecossistema. Então a ideia era essa para eles. Então foi o que eu procurei estar instruindo, se posicionarem por si só, não ficar esperando que outra pessoa faça, ou olhando, mas todo mundo joga lixo na rua, por que eu não vou jogar?
Não, a gente tem que começar a fazer a diferença. Eu estava incentivando eles ali. Então, ou seja, na regência você tem que ter todo um cuidado. Eu consegui, vamos supor, desenvolver muito bem essa parte 2, mas de fato, depois eu estava conferindo aqui, nessa conceitualização, né? Ela realmente ficou um pouquinho fraca, tá? Eu vou concordar com eles. E a conclusão ficou boa, né? Eu também, o erro mesmo que eu cometi foi nessa parte 2 aqui. A conclusão que eu usei foi para avaliação. Os alunos foram divididos em grupos para discutirem sobre o assunto. Aqui eu ia usar eles escreverem um texto, tá? E fazerem uma pequena apresentação na sala. Mas o que aconteceu? Eu não fiz dessa forma porque a gente não ia ter tempo bastante para isso. Então eu preferi fazer de uma outra forma, que foi seguindo o mesmo princípio. Eu dividi eles em grupo, só que eu pedi para que eles desenhassem, né, sobre o tema. E aí cada um fez o seu desenho, inclusive eu tirei uma foto dos desenhos que eu guardei, né? E basicamente foi isso. Eu também tenho um slide aqui que eu fiz. Espera um pouquinho, deixa eu ver se ele está fácil aqui. Eu vou mostrar para vocês os slides também da aula, né? Os slides que eu usei na aula. Então eu usei o projetor de vídeo, o pendrive, né? Eu passei os slides, o pendrive, usei folha para eles ensinarem, usei o quadro, né? Giz eu não usei, né? Mas usei o quadro e usei caneta pincel, outras coisas que foram necessárias. Bom, deixa eu só ver aqui se está fácil aqui os slides, que eu acredito que estejam. Só um instantinho. Plano de aula, rascunho, aula de regência. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Deixa eu pôr aqui na forma de apresentação. Então, tá vendo? Ó? Aí eu comecei aqui para os slides simples, né? A diversidade do ecossistema, alterações e mudanças, que é o nosso tema. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Que aí eu coloquei aqui errado, que eu falei já para vocês sobre isso. O que é um ecossistema? Aí eu coloquei o que era um ecossistema, né? Expliquei para eles com base nos slides. Aí passei as imagens também. Vocês estão vendo aqui que fui explicando sobre as imagens que tinha no ecossistema. Algumas imagens elas tinham como é que chama? Textos, mas acabou que desconcertou, tá? Mas peraí, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu estava mostrando que para cada slide desse, por exemplo, a água, o lugar onde vejo os peixes, as florestas, aqui onde vivem as pessoas. Então fui colocando aqui, mostrando para eles, falando para eles o que era esse ecossistema, a diversidade do ecossistema. Então existe 3 tipos básicos, né? Que é o terrestre, marinho e aéreo, né? Esse aéreo aqui está em asteriscos. Eu falei para eles sobre esse aéreo porque se refere às aves, mas as aves não vivem 100% do tempo no ar, voando. Elas são mais terrestres mesmos, né? No entanto, o professor falou assim que quando eu estivesse falando, por exemplo, eu fui falar, não falasse sobre esse sistema aéreo, embora eles se saíram muito bem também, que eu questionei, né, explicando sobre isso, que as aves não ficavam o tempo todo no ar, mas era bom não ter falado sobre isso aqui, entendeu? Sobre o sistema aéreo, era bom ter falado só sobre o terrestre e o marinho. Eles iam entender muito bem também. E aí pus exemplos de alterações, tá vendo? As derrubadas de árvores, queimadas, lixo na água, poluição das fábricas, a diversidade do ecossistema, resultados das mudanças causadas pelas alterações. Aí tá vendo essa mão que tá aí, aparece aí, que tá apontando para a cobra? Aí já alguém questionou, falou que foi uma montagem. De fato é uma montagem nessa mão aí, mas a cobra é real, tá? Isso de fato aconteceu. Eu tive pesquisando. Essa onça aqui também que foi dormir junto com o cachorro, também isso de fato aconteceu em uma casa. Vocês podem pesquisarem também. Outro fator é isso aqui, ó. Um lugar onde teve uma queimada, a água aqueceu muito, muitos peixes morreram, né? A diversidade do ecossistema na natureza, naturalmente nada se cria, nada se transforma, tudo permanece no mesmo estado e condição em que foi criado. Aquela frase que eu falei para vocês, né? A minha frase, né? Aí depois eu coloquei aqui a atividade em grupo, né? Desenhar ou escrever. Então eles poderiam tanto desenhar quanto escrever. Eles preferiram desenhar, todos eles, tá bom?
mas poderiam escrever também, se quisessem, sobre as características do tema de cada grupo. Então eu separei eles em grupo: terra, água, fauna e flora. Aí cada um escolheu um grupo, né? E aí cada um fez um desenho dentro do grupo ali que tinha escolhido. Dentro, se fosse terra, terra, água, fauna, flora e por aí vai, né? Então esses temas que eu propus para eles falarem. E aí acabou, né, a minha aula, né, a minha apresentação. E aí foi muito legal, né, estar lá com eles nessa regência de aula, tá bom? Então eu estou passando aqui para vocês. Eu ia falar também, como eu falei para vocês aqui, então eu mostrei aqui o plano de aula, estive comentando sobre o plano de aula e sobre a regência de aula, que é no caso na aula 14, aula 14 aliás, aula 15 e 16, né? Não, 13 e 14, né, que é regência de aula. Até a 12 vocês vão estar fazendo apenas observação, apenas assistindo a aula. Então eu estou aqui com o relatório aberto, olha só. Mas aí eu não vou comentar agora o relatório, tá bom? Eu vou deixar para fazer isso amanhã, a hora que eu chegar do serviço. Aliás, amanhã eu não sei se eu vou ter tempo, porque embora que eu vou trabalhar até as 18h20, não, aliás, até as 4h20, eu vou ter compromisso à noite. Então eu vou chegar em casa por volta das 17 horas da manhã, mas eu acho que eu não consigo gravar amanhã um vídeo para vocês. Mas aí, se eu não conseguir gravar amanhã, e provavelmente eu não consigo, eu gravo na segunda-feira, tá bom? Aí eu faço essa parte aqui, né, que eu estou rolando aqui, que é do relatório final sobre observação e regência de aula, tá bom? E aí aqui também fala sobre seminário, que para cada estágio o seminário é diferente, ele não é igual. Então para a gente aqui foi um tipo de seminário, para vocês vão ser outro tipo de seminário, certo? Aí eu vou parar por aqui hoje e aí a gente continua mais na segunda-feira. Aí eu falo sobre essa outra parte, faço a segunda parte aqui falando sobre o estágio do ensino fundamental 2. Tudo de bom para vocês, mais uma vez, e que Deus vos abençoe. Sim, ia esquecendo, não se esqueça aí de compartilhar, deixa o seu like no vídeo. E eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo que de repente esse assunto não for o assunto que você estava esperando, deixa o seu like se puder, tá bom? Porque o que vai acontecer? E se inscreva no canal, porque a gente vai estar postando mais vídeo, vai surgir com certeza vídeos que vai ser do seu interesse. Mas se nesses vídeos que você vê agora eles não forem muito interessantes, deixa o seu like, porque o que acontece? Isso vai ajudar o YouTube a espalhar os nossos vídeos. E aí vai ter pessoas que às vezes não é muito interessante para você, mas vai ter outra pessoa que esse assunto poderá ser interessante para outra pessoa, que vai ser bom para ela aprender. Aí isso vai ajudar outra pessoa. Aí você nos ajuda e nos ajuda outros colegas também. Tá bom? Obrigado a todos.